Olá, estudantes do nono ano. Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós estamos na aula de número 10. Vamos continuar com os nossos assuntos sobre reações químicas. Então, a parte 2. Hoje nós veremos as leis ponderais de Lavoisier e de Proust e vamos ter uma noção básica sobre balanceamento. Então, se não pegou ainda, pega lá o seu caderno, o seu penal e vamos acompanhar com anotações, porque tem alguns pontos ali muito importantes para sempre estarmos prestando atenção futuramente e retornando nessas nossas anotações. Os objetivos da nossa aula de hoje: comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecer a proporção entre as massas dos reagentes e dos produtos. Então, numa reação química, nós temos reagentes e produtos e a gente vai trabalhar as leis ponderais em cima disso, as leis de Lavoisier e Proust. Começando, o que são leis ponderais? Vários estudiosos, através de atividades experimentais, então através da realização de experimentos, testes, envolvendo diferentes reagentes e produtos, comprovaram e estabeleceram leis que regem todas as transformações químicas com base em suas massas. Lembrando que a massa de uma substância é a quantidade de átomos que ela possui. Então, quanto mais átomos uma substância possui, maior é a sua massa. Nós, seres humanos, quanto mais átomos nós possuímos, maior é a nossa massa, maior é o nosso tamanho e, consequentemente, o nosso peso quando a gente sobe na balança também. Então, reagentes e produtos. Reagentes são as substâncias que vão reagir e vão originar os produtos, beleza? Temos a primeira lei, então, lei da conservação das massas. Para explicar as reações químicas observadas experimentalmente, diversos cientistas entre o século XV e XVIII assumiam que as massas empregadas no início de um experimento se mantinham constante ao longo de todo o processo. Isso alguns diziam que era verdade, outros diziam que era mentira. Então, como tudo na nossa vida existem o certo e o errado, existem pessoas que dizem uma coisa e pessoas que dizem outra, lá no século XV, século XVIII, também existiam pessoas assim. Algumas acreditavam que a massa de uma substância se mantinha a mesma, se mantinha constante ao longo de todo um experimento. Já outras discordavam dessa ideia, dizendo que não tinha como se manter a mesma, que conforme a substância alterava suas características, a sua massa também alterava a sua quantidade. Somente no final do século XVIII, com base nos experimentos de Mikhail Lomonosov, esses nomes, Lavoisier provou experimentalmente que durante a combustão de um metal, o produto gerado, ou seja, o resto daquela reação química, apresentava a mesma massa do que no sistema inicial. Então ele ele pegou um metal, ele queimou aquele metal. No final da queima do metal, ele percebeu que a quantidade de massa era a mesma que no começo. Só que agora ele levou em consideração o oxigênio que estava sendo queimado junto com aquela substância. Eles descobriram que precisava de oxigênio também, que o oxigênio fazia parte daquela reação química. Então eles tinham de contar a massa do oxigênio para o produto final. Depois de realizar outros experimentos, Lavoisier propôs a seguinte lei: a lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier. Ele afirma que a massa total das substâncias que participam de uma reação química permanece constante ao longo de todo o processo. E tem uma frase que é muito conhecida de Lavoisier, que é a seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Não tem como você criar uma substância a partir do nada e também não tem como você excluir essa substância da existência, da face da Terra. Se você está num sistema fechado, num laboratório,
e você faz uma reação química, essa reação química, o produto dela, vai ter a mesma massa do que os reagentes ali que iniciaram essa reação química. Ou seja, a massa das substâncias vai se manter a mesma, permanece constante ao longo de todo o processo. Isso não vai mudar. Pode mudar a constituição dela. Ela era um metal, passou a ser um líquido, era um metal, passou a ser um gás. Mas a massa de todo aquele experimento ali, de toda aquela experiência, ela vai se manter sempre a mesma. Depois das definições propostas sobre a conservação das massas, Joseph Proust, realizou experimentos variando a concentração dos reagentes, investigando se, ao variar a quantidade de algum reagente, poderia haver alteração no consumo dos seus reagentes, de outros reagentes. O que ele quis dizer aqui? Vamos pensar que eu vou fazer um achocolatado lá, um Nescau, uma bebida quente lá. E para isso eu sei que eu tenho uma colher de achocolatado para um copo de leite e fica um achocolatado com sabor agradável e coloração agradável e gostoso. Agora vamos imaginar que eu pegue 2 vezes o reagente, um dos reagentes. Eu pego o mesmo copo de leite, mas agora eu pego 2 colheres de achocolatado. Eu vou misturar nesse copo. O que eu vou ter? Qual que vai ser a proporção da reação que vai acontecer ali? A concentração dos reagentes mudou. Eu aumentei a quantidade de achocolatado para a mesma quantidade de leite. Será que ele reagiria da mesma forma? Ou teria alguma diferença? Eu vou ter o mesmo achocolatado que eu teria com uma colher ou não? Segundo Proust, não, eu não vou ter o mesmo produto final. A proporção entre a massa dos reagentes e do produto, ela tem que se manter constante. Se eu tenho uma colher de achocolatado para um copo de leite, essa vai ser a minha proporção. Se eu pego 2 colheres de achocolatado para um copo de leite, eu vou ter muito achocolatado. E isso faz com que fique um resto no fundo do copo lá, que ele não vai se misturar, não vai se dissolver. E isso não é aceito segundo a lei das proporções definidas de Proust. Ele diz que a massa entre reagente e produto vai se manter constante, a proporção entre elas, e é definida para todas as reações químicas. Aqui nós temos um exemplo. Nós temos a massa da água. A massa da água está como 4,2 gramas. Essas 4,5 gramas, essas 4,5 gramas de água, elas vão ser formadas por hidrogênio e oxigênio em diferentes proporções. O hidrogênio vai estar na proporção de meia grama, enquanto o oxigênio vai estar na proporção de 4 gramas. 4 gramas de oxigênio, meia grama de hidrogênio, ele dá uma proporção de 1:8. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dobrar a quantidade de água. Então eu vou ter 9 gramas de água. Quanto de hidrogênio, quanto de oxigênio eu vou ter? Dobra também a massa do hidrogênio e dobra também a massa do oxigênio. Se com 4,5 gramas eu tinha meio grama de hidrogênio, agora com 9 gramas eu vou ter o dobro, vou ter 1 grama de hidrogênio. O oxigênio é a mesma coisa, o dobro de hidrogênio, vou ter 8 gramas de hidrogênio e a proporção se mantém a mesma, 1 grama para 8. Se eu dobro de novo, para 18 gramas de água, eu sei que a água é formada de hidrogênio e oxigênio. A proporção agora vai ficar 2 gramas de hidrogênio para 16 gramas de oxigênio. Proporção a mesma ainda, 1:8, certo? Aí nós temos então uma representação química. Na química, ela tem a representação dos reagentes e dos produtos.
reagente fica no início de uma seta e os produtos ficam no final dessa seta. Os reagentes, eles são os materiais ou as substâncias que irão interagir entre si e resultar num novo produto. Esse novo produto, no nosso primeiro caso aqui, é a água. Eu tenho duas moléculas de hidrogênio e eu tenho uma molécula de oxigênio. A reação entre as duas resulta num produto que são duas moléculas de água. A gente já vai falar um pouquinho sobre esse 2 aqui na frente, mas pensem da seguinte forma: o hidrogênio, ele não pode ser encontrado na natureza só o hidrogênio, ele é encontrado na forma de gás. O gás hidrogênio ele é formado por dois hidrogênios, então um hidrogênio ligado com outro hidrogênio, através de uma ligação covalente. O oxigênio também é ligado, é um gás que é encontrado na natureza, ligado um oxigênio com outro oxigênio. Quando os dois são associados, são colocados juntos, eles reagem em uma molécula de água. Então, H2O. Pode ser também representado pela decomposição do carbonato de cálcio, por exemplo. Nós temos o cálcio, nós temos o gás carbônico e nós temos oxigênio. Um cálcio, um gás carbônico, um carbono e 3 oxigênios. Quando a gente submete essa carbonato de cálcio ao calor, então a gente aquece ele vai se decompor, ele vai se quebrar em duas substâncias. Uma dessas substâncias vai ser o cálcio com o oxigênio e a outra substância vai ser o gás carbônico, que é um gás, certo? Então, essa é a representação das reações químicas, sempre separado por uma seta. Quando um problema, uma questão demonstrar interesse, ele vai representar em cima dessa seta o que aconteceu. Se foi submetido ao calor, se foi uma descarga elétrica que aconteceu, ou se para realizar essa decomposição precisa colocar na água. Então ele vai representar aqui em cima como em meio aquoso ou em H2O, que é meio a água, né? Então essas são as formas de representar as reações químicas. Produto no início, reagente no início, produto no final. Para nós seguirmos à risca essas leis ponderais ali, tanto a de Lavoisier quanto a de Proust, nós temos de balancear as equações. Uma equação química, uma reação química, ela tem que estar balanceada porque uma substância que é colocada em excesso, ela pode ser prejudicial. No nosso exemplo lá do achocolatado, ele tanto faz. A gente colocou 2 colheres de achocolatado, mas apenas uma reagiu com o leite fazendo o achocolatado, um tanto sobrou no fundo. É um desperdício de dinheiro que a gente vai estar tendo, mas não vai causar nenhum problema além disso. Já se a gente pensar num medicamento, se a gente colocar um reagente em maior quantidade ou em menor quantidade, esse resto que vai sobrar da reação química, ele pode ser muito prejudicial para o nosso organismo. Então, nós sempre temos de ter em mente ter uma reação balanceada, porque isso pode ser prejudicial para o que a gente vai realizando, para o nosso experimento. Se eu colocar na receita lá para fazer o bolo, dizia para colocar só 2 ovos e eu coloquei 4 ovos. Será que o resultado vai ser a mesma coisa? Então, é isso que a gente sempre tem que ter noção. Balancear equações é importante porque essa sobra pode ser prejudicial ou pode alterar o nosso produto final. Para fazer isso, nós colocamos números na frente. Lembram lá das 2 moléculas de água? Então, esse 2 ali na frente da molécula de água é chamado de coeficiente estequiométrico. Esse coeficiente estequiométrico ele serve para balancear a reação química. Vamos pensar aqui no quadro?
que eu tenho H2O e eu vou quebrar essa molécula de H2O em hidrogênio e eu vou quebrar ela em oxigênio. Então, como eu tenho H e um 2, eu tenho um hidrogênio mais o oxigênio. Só que aqui eu tenho só um oxigênio. Um oxigênio solto na natureza, ele não pode ser, você nunca vai encontrar um oxigênio solto na natureza, ele sempre vai estar associado a um outro átomo, formando uma molécula diferente. Pode ser a ele mesmo ou a um outro átomo formando uma outra molécula. Essa equação, ela não está balanceada, porque esse oxigênio, ele não é um gás, não é um oxigênio que vai se encontrar na natureza. Nós precisamos colocar o coeficiente estequiométrico. Se eu pego duas moléculas de água e faço a quebra delas em hidrogênio e oxigênio, aí eu vou ter esse 2 que está aqui na frente da molécula, ele representa 2 vezes isso e 2 vezes isso, ou seja, 2 vezes o H2 e 2 vezes o oxigênio. 2 vezes 2 eu vou ter 4 hidrogênios desse lado da reação. 4 hidrogênios e eu vou ter 2 oxigênios desse lado da reação. 2 oxigênios. Eu tenho que ter desse lado a mesma quantidade de átomos, a mesma massa do que eu tenho aqui no início. Então, para mim ter a mesma massa desse lado, eu vou ter 2 H2, que é o átomo que é a molécula do hidrogênio, então 2 hidrogênios, mais o O2, 2 oxigênios. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênios desse lado da reação, e eu tenho também 2 oxigênios desse lado da reação. Isso nós consideramos como uma reação balanceada, porque de um lado tem a mesma quantidade de massa do que do outro, certo? Vamos lá, temos mais um exemplo aqui, 2 para ser mais sincero. São 2 exemplos de balanceamento de reações químicas. Nesse primeiro, nós temos enxofre, oxigênio e 2 oxigênios, mais 2 oxigênios reagindo, e o nosso produto final é SO3. Está balanceado essa equação? Não sei, vamos contar, vamos ver. No primeiro caso, vamos contar quantos átomos nós temos de cada um. Átomos de enxofre e átomos de oxigênio. Desse lado da equação, eu tenho apenas um átomo de enxofre. Então, enxofre igual a 1. Tenho também 2 átomos de oxigênio mais 2 átomos de oxigênio, ou seja, 4 átomos de oxigênio reagindo, na parte dos reagentes. O produto, nós temos enxofre, nós temos oxigênio. Quanto de cada um? Enxofre, nós temos apenas um enxofre. Oxigênio, nós temos 3 oxigênios. Essa é uma reação que está balanceada? Não. Ela estaria balanceada se tivesse 4 oxigênios aqui ou se tivesse 3 oxigênios lá. Mas aí seriam produtos totalmente diferentes que eu estaria trabalhando. Nós podemos usar essas mesmas moléculas para balancear essa equação. Como é que nós faremos isso? Vamos apagar essa parte aqui de baixo. Eu tenho que deixar a mesma quantidade de átomos dos 2 lados da reação. Eu vou fazer o seguinte: se eu acrescentar
um 2 aqui na frente, eu vou ter agora 2 átomos de enxofre e 6 átomos de oxigênio. Eu coloquei um 2 aqui, aqui não ficou balanceado, porque está me faltando agora ter 2 átomos de enxofre. Vou colocar um 2 lá na frente. Então, se eu usar 2 moléculas dessa mais o oxigênio, vai resultar em 2 moléculas lá no final também. Será que agora está balanceado? Vamos ver. Enxofre e oxigênio. Enxofre, agora eu tenho 2, porque esse está multiplicando esse e vai estar multiplicando esse aqui, fazem parte da mesma molécula. Então, 2 enxofre. 2 vezes 2 oxigênios são 4 oxigênios, mais esses 2 oxigênios que estão reagindo aqui, eu vou ter 6 oxigênios. No produto, 2 que está multiplicando esse e está multiplicando esse. Então, enxofre eu vou ter 2 enxofres e oxigênio eu vou ter 2 vezes 3 oxigênios, 6 oxigênios. Agora, a gente tem uma equação, uma reação química balanceada, certo? Vamos fazer o mesmo com o segundo exemplo lá, amônia. Nesse segundo exemplo, a mesma coisa vai ser feita. Pausa o vídeo, dá uma olhadinha na nossa reação química e tenta fazer você mesmo lá. Nós já tentamos fazer aqui. E aí, conseguiu? Vamos ver como é que fica? Nós temos então nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio, que forma o gás nitrogênio. Então, aqui nós temos uma molécula, mais 2 hidrogênios, forma o gás hidrogênio. Então, nós temos aqui a molécula de hidrogênio reagindo e vai formar a amônia. 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Faz o processo todo novamente. Tenho desse lado nitrogênio quantos? Tenho quantos hidrogênios? Já coloquei a resposta. Tenho 2 nitrogênios reagindo e tenho 2 hidrogênios reagindo também. Então, na parte dos reagentes. E na parte do produto, o que eu tenho? Tenho nitrogênio também e tenho hidrogênio. Quantos nitrogênios e quantos hidrogênios? Tenho 1 nitrogênio e eu tenho 3 hidrogênios. Não está balanceada essa equação. Eu tenho mais nitrogênio nos reagentes e eu tenho mais hidrogênio nos produtos. Como é que a gente vai resolver esse balanceamento, essa equação? Nós vamos utilizar dos coeficientes estequiométricos. Para fazer isso, colocamos se aqui eu tenho 2 nitrogênios e eu preciso de 2 nitrogênios no produto final, eu vou colocar 2 aqui na frente. Agora, a quantidade de nitrogênio já está balanceada. Tenho 2 lá e vou ter 2 aqui. Só que a quantidade de hidrogênio não vai estar balanceada. Por quê? Porque esse 2 está multiplicando o hidrogênio e está multiplicando o nitrogênio. Então, eu tenho 6 hidrogênios desse lado agora e apenas 2 lá. Como que eu resolvo esse problema? Coeficiente estequiométrico no lado dos reagentes. Se eu colocar 3 na frente, usar 3 moléculas de hidrogênio nessa reação, ela vai ficar balanceada. Uma molécula de nitrogênio com 3 moléculas de hidrogênio, eu tenho 2 moléculas de amônia perfeitamente balanceadas. Duvida? Fazemos separadinho. Nitrogênio, 2. Se eu não coloco nada na frente da molécula, significa que aqui tem o número 1. Então, 1 vezes essa molécula. 1 vezes 2, 2 nitrogênios.
Tenho 3 aqui na frente do nosso coeficiente. Então, o hidrogênio eram 2 átomos, 3 vezes 2, eu vou ter 6 moléculas, 6 átomos de hidrogênio. Nos reagentes e no produto, esse 2 multiplica o nitrogênio e multiplica a quantidade de hidrogênios. Então, 2 nitrogênios e eu tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênios também. Não se assustem com isso, ele é um conteúdo que vocês verão pouco no ano e o que mais a gente vai ver vai ser no ensino médio. Então, aqui é o básico, muito simplificado. Existem outros macetes ali para você chegar nesses resultados de balanceamento com mais facilidade, mas como os nossos balanceamentos aqui são muito simples, você contar a quantidade de átomos entre reagentes e produto já vai ser o suficiente para você atingir os resultados certos. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, retornem no vídeo, assistam novamente e qualquer coisa vocês perguntam para os professores e tiram essas dúvidas com eles. Bons estudos!